Sejam muito bem-vindos ao Nath Pod, esse podcast que é para você colocar luz nos seus pontos cegos. Hoje eu estou recebendo uma mulher forte, mãe de dois, dona da empresa Chico da Mãe, uma empresa que leva saúde para os seus filhos. Então, seja muito bem-vinda, Tamires. Obrigada, Nath, pelo convite. Eu amo podcasts. Quando você fala assim, vamos participar de um, vim super empolgada, porque eu adoro mesmo. Faço tudo na cozinha ouvindo vários e vários podcasts. Então, seja muito bem-vinda, minha flor. Obrigada. Eu sou apaixonada pela sua empresa, né? Você já alimentou muito o lanche dos meus filhos. Você é uma mulher incrível, o seu Instagram é muito massa, eu acho arretado o seu Instagram. É uma mulher arretada também, é pernambucana, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa empresa. O Chico da Mãe, ele surgiu há quase 6 anos, né? O meu filho mais velho, o Francisco, que foi dele que veio o nome, né? Ele já tinha um aninho. E eu senti a necessidade de voltar ao mercado de trabalho, né? Eu tenho uma formação, eu era enfermeira, eu brinco que eu não sou mais, eu era enfermeira, não achei oportunidade de conciliar a maternidade com essa profissão que eu já tinha, mas eu tinha necessidade de trabalhar, né? Eu tenho essa necessidade de ganhar o meu próprio dinheiro, né? Nunca foi me cobrado isso do meu esposo, nem nada do tipo, mas eu tinha essa necessidade e eu tenho a ver empreendedora desde sempre. Na escola, criança, eu vendia chocolate, eu vendia bijuterias, eu vendia roupa, já vendia Avon, Natura, Boticário, Mary Kay, ó, já inventei de tudo. E aí eu criei um Instagram sem pretensão nenhuma. Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? A minha mãe trabalhava com comida também, me inspirou e me inspira muito no meu trabalho. E eu comecei a fazer as comidinhas, né, diferenciadas para criança, no caso, somente para o Francisco. E aí eu postava lá no Instagram e todo mundo comentava: ah, que legal, ah, mas eu não gosto de cozinhar, ah, tu nunca pensou em vender, né? As mães davam aquela olhadinha e comentavam: por que tu não vende? Vai, não sei o que, me dá uma receita. Ah, mas eu não consegui fazer, por que tu não faz para vender? Estavam sempre me dando essa sugestão, né? Até o dia que eu pensei: rapaz, será que eu consigo, né? Será que eu consigo fazer para vender com um bebê de 1 ano? Que invenção é essa? Mas eu vou tentar. Eu tinha na época uma amiga que ela tinha uma lanchonete, um restaurante lá na Jatiuca e ela fazia uma feira noturna. E aí eu disse: eu vou começar lá. Ela era minha amiga, acho que ela nem me cobrou para expor lá. Fiz um monte de lanchinhos e levei lá. E foi um sucesso. Mas congelado? Não, na época eu não tinha nem freezer, só tinha geladeira, né? Vendia fresco, fui lá, as pessoas querendo saber, né? Uma novidade, lanche para criança, nunca tinha visto assim, todo mundo curioso, perguntando, comprando, gostando. E eu fiquei uns meses lá vendendo nessa feira, mas assim, a intenção maior era divulgar. O Instagram ainda era pequeno, né? Eu trabalhava, comecei a vender apenas por encomenda. Eu não tinha freezer, eu não tinha nada, não tinha nem tempo, né? Eu tava cuidando de um bebê de 1 ano e nas horas vagas eu fazia os lanchinhos. E aí, os meus pais lá em Pernambuco viram que eu tinha futuro naquele negócio que eu estava inventando e resolveram me presentear com um freezer. Aí, foi aí que eu comecei, que aí sim eu podia comprar coisas para ter até um estoque em casa, porque eu não tinha nem onde armazenar antes, né? Eu procurei o Senac e fiz um curso lá de congelamento de alimentos. E aí eu comecei a ter mais segurança, né, de trabalhar vendendo as refeições. E lá eu aprendi que eu também podia vender lanchinhos congelados. Aí comecei testando receitas, né, aumentando o cardápio. E aí foi crescendo Mas tudo assim, da tua cabeça. da minha cabeça. Pesquiso através de muitas nutricionistas as receitas, né? Mas aí eu sempre adapto do meu jeito. Não tem nenhuma receita assim que eu peguei e não fiz nada. Não, mas Eu, assim, precificação, como é que você chegou no valor do produto? no começo foi
vozes da minha cabeça. Eu não tinha noção nenhuma, assim, né, de preço, de nada. Fui fazendo aí, no começo era até muito barato, comecei até ter um pouco de prejuízo, né? E aí eu entrei num grupo chamado Efeito Furacão do Sebrae, e foi na pandemia isso, que lá eu tive aulas de como precificar, né? De como fazer uma gestão mais certinha do meu negócio. E aí fui me orientando, porque no começo eu tinha que investir em muitas coisas, até assim, meio que não acreditava muito que iam pagar um preço justo, cobravam um preço mais barato, né? E acabava tendo até um pouco de prejuízo no começo. Aí, depois que eu fui, né, estudando, tendo uma noção melhor de precificar, de que realmente dava um valor ao meu negócio, né? E fui cobrando o preço justo, né? Assim, adequado. O Chico tinha quantos meses quando você começou? Um ano. Já tinha um Já ano. tinha um ano. Mas ele ainda não estava indo para creche nem nada. Não, era uma loucura. Trabalhava assim quando ele dormia, quando meu marido estava em casa. E na época eu tinha uma amiga, que eu ainda tenho, né? Mas que ela também tinha uma criança pequena, né? A Clarice. E aí a gente fazia uma divisão das crianças. 2 dias por semana a Clarice vinha para minha casa e eu cuidava dela para Ana, minha amiga, fazer as coisas que ela tinha que fazer. E 2 dias por semana o meu filho ia para casa dela e eu conseguia trabalhar tranquila. Era ótimo, mas só que eram só 2 dias por semana, né? À medida que o negócio foi crescendo, eu tive a necessidade de uma rede de apoio, né? Aí foi aí que eu coloquei ele na escola. Ele tinha 2 anos na época, 2 anos e 2 meses. E aí ele na escola todos os dias, eu podia trabalhar todos os dias. E aí, qual foi teu foco para tu começar a crescer no sentido assim de ter variedade, né? Porque a gente sabe que cada vez mais o paladar da criança é açucarado, por É, exemplo. Então, quem era o teu teste que aquilo ia dar ele. certo? Até hoje, né? Hoje Francisco tá com 7 anos e ele ainda gosta de quase tudo do Chico da Mãe. Tem algumas coisas que ele nunca gostou. Por exemplo, o bolo de cenoura, que é uma das coisas que eu mais vendo, ele não quer nem experimentar. Mas o grande resto, assim, ele vai, prova, diz que gosta, que não gosta, pede para levar para a escola. Sempre ele, eu brinco que ele é o chefe. Ele vai experimentar e diz se gosta, se não gosta. E hoje tem o outro, né? Hoje tem o Joaquim com 3 aninhos, quase 3 anos. E também é super fã das coisas do Chico da Mãe. Mas a ideia sempre foi oferecer uma opção de qualidade para as crianças, né? Sempre me deu muita angústia oferecer o que a gente chama de porcaria, né? Esses industrializados, cheios de corante, cheios de açúcar. Como eu gosto muito de cozinhar, por exemplo, ontem eu trabalhei o dia inteiro, ainda fui cozinhar à noite, mas eu fui com prazer. Eu gosto de cozinhar de verdade, mas eu sei que não é todo mundo que gosta. Né? Não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que quer. Então, por isso que eu existo, né? Por isso que o Chico da Mãe tá ali. Porque quem não gosta, quem não sabe ou quem não quer, vai ter uma opção. Não precisa comprar somente o industrializado do supermercado. Vai ter uma opção legal para oferecer para o filho. E aí, como é que isso se pulverizou? Porque eu entendi que você teve uma abertura de porta de uma amiga, né, que te ajudou a tu ir crescendo, a tu poder demonstrar, porque não adianta ser bom, né? As pessoas precisam saber que é bom. Precisa Então, divulgar. você, por outro lado, teve todo o seu querer de ir atrás de formação, de saber como precificar, né? Que produto escolher, que combinação fazer, porque a gente sabe que nesse processo tem as combinações que não dão certo, coisas que você acha que vai dar ponto e não dá ponto. Eu também já Isso. trabalhei muito com comida. Então, às vezes tem uma receita linda, que deu um resultado lindo, e aí a gente vai fazer e não dá Não aquele dá. ponto de jeito nenhum. E é um custo, principalmente você que estava começando, que não tinha a intenção de ir,
Porque tem gente que se prepara para empreender. Então, sabe Isso. que vai passar um tempo só investindo. No seu caso, não. Não, já fui de cara. Né? Você já foi de cara, até que alguém disse, não, vem aqui, expõe teus produtos, vou te dar um apoio também, fica 2 dias com meu filho, eu fico 2 dias com a tua filha, né? A importância da comunidade, É. né? Que é muito importante, mas o como já são 6 anos, né? O como variar nesse processo, porque pelo menos quando eu peço, tem vezes que de uma semana para outra é um cardápio diferente. Como é que tu chegou nessa diversidade, mulher? Na verdade, é um cardápio fixo, né? Eu tenho um cardápio fixo, só que varia o que eu tenho disponível naquela semana, né? Na verdade, é assim, nem varia tanto. O cupcake, por exemplo, de banana, eu faço ele há 6 anos, a mesma receita. Eu acho que o que muda mais são os clientes, porque é meu cliente até uma faixa etária, né? Geralmente com 4, 5 anos, a criança já conhece outras coisas e nem todas ainda se interessam pelas comidinhas integrais, com pouco açúcar, com pouco sal, né? Que como eu vendo. Aí ela sai e entram novos. Não, mas num caso assim, eu lembro que os meninos gostavam muito de um pastel específico. Pastel E integral. nem sempre tinha, É né? porque Você eu não dizia, consigo atender a demanda. ai, e Mas qual- assim, ele tá né, no cardápio há 6 anos, desde que mas nem eu. sempre Mas tem, nem né? sempre tem. Aí a cliente diz, Tamires, eu quero. Aí eu digo, olha, hoje eu não tenho, mas eu vou anotar aqui na agenda, assim que fizer, eu destino para você. Aí no dia que eu faço, às vezes já tem tantos pedidos que não vai para o estoque. Eu já direciono para as clientes e aí, quando outra cliente vem, aí eu tenho que anotar para a próxima remessa que eu fizer. E você não pensa em expandir. Então, eu já tive funcionárias, né? Eu tive funcionárias fixas trabalhando comigo por 2 anos e meio. Só que, assim, me deu menos trabalho de produzir, né? Porque quem realmente ia para a cozinha produzir era elas. Mas eu não sei se eu gostei da experiência, sabe assim? Porque eu trabalho em casa, então a pessoa tem que ficar na minha casa, né? E assim, lidar com funcionário nem sempre é tranquilo, né? Às vezes tem algumas questões, enfim. Aí eu optei, faz um ano, eu acho, que eu tô trabalhando sozinha de novo. Aí eu aceitei que eu não dou conta de fazer tudo, né? Diminuí um pouco a minha produção, né? Faço de acordo com o que eu consigo, de acordo com os horários que eu tenho, que os meninos vão para a escola, aí eu posso trabalhar, eles chegam, já complica. E eu aceitei que eu não consigo produzir tanto, mas que eu consigo atender devagarinho a todas as clientes que me procuram. Às vezes eu penso em voltar a ter uma funcionária novamente, né? Mas aí eu fico adiando isso, porque é bem complicado, né? Hoje em dia achar funcionários assim que vistam a camisa, né? Aquela coisa toda. Aí eu tenho adiado mais esse plano de voltar a ter funcionário, mas é uma coisa que eu não descarto. É porque assim, o seu produto é um produto bom, né? Eu particularmente eu gosto de lanche para mim do seu produto. O seu produto é um produto muito bom. Então, é um produto que a gente conseguiria ter uma produção maior Isso. se, por exemplo, aquela receita fosse organizada no sentido, né, de padronizada, não é organizado o termo, é padronizada e aí ser reproduzida. Você acha que isso perderia o seu jeitinho de fazer ou exatamente a particularidade? Porque quando eu penso no Chico da Mãe, eu penso muito na comidinha da casa, assim, daquela mamãe mesmo fazendo, Isso. né? É igual outras marcas que preservam muito a questão da avó, do doce, mas que conseguiram se industrializar, por exemplo. Você tem um certo receio que você acabe, se você conseguir organizar essas receitas, acabar por perder esse seu jeitinho caseiro de construir as coisas? Eu tenho muita dificuldade em que outras pessoas façam,
né? Eu tenho dificuldade que não saia do meu jeito, que saia daquele padrão. Eu tenho as receitas, eu sigo as receitas, né? As meninas que trabalharam, elas conseguiam seguir, mas eu sempre tinha uma crítica, né? Olha, tem alguém fazendo, não tá igual, né? Tá com pouco recheio, tá assim, né? Então nunca sai igual a dona fazendo, né? Porque a dona realmente quer ver o seu negócio crescer, né? Quer que nenhum cliente reclame, né? E aí, quando tem outra pessoa fazendo, nem sempre faz do meu jeito. Aí eu tenho um pouco de dificuldade em delegar essa função. Eu, na época que eu tive funcionárias, foi porque eu estava grávida, né, do meu segundo filho. E aí, ou eu contratava alguém, ou eu tinha que parar, porque não tem como você, né, com um barrigão de 9 meses, tá fazendo tudo na cozinha, vendendo, produzindo. Aí quando ele nasceu também foi muito importante ter uma pessoa, né, para me ajudar por conta disso. Mas aí ele cresceu, começou a ir para a escola e aí já começo a voltar para a cozinha, que foi o que aconteceu, né? Você entende que você hoje é uma marca. Hum. Então, esse teu querer bem pela marca, quando você diz assim, eu quero crescer, talvez não esteja impactando, não. Esse teu apego à marca. Talvez. É o meu esposo que fala muito da gente, né? Ah, vamos Expandir. alugar um negócio, vamos, e eu fico me amarrando, porque eu acho que vai ter mais trabalho para mim, né? Porque gerenciar não é fácil, né? Gerenciar é muita dor de cabeça. E nesse momento eu só gerencio eu. Eu sou uma eu presa, né? É tudo comigo. E gerenciar uma equipe e tal. Eu não tenho formação, né, em administração, nessas coisas. Aí eu fico bem insegura assim com isso. A gente vê potencial de crescimento, né? Mas eu fico me amarrando assim, insegura, pensando no trabalho. E tu não pensa que talvez tu pedindo ajuda a uma outra pessoa para estabelecer os processos da sua empresa? Porque a gente percebe que tem o seu jeitinho de fazer, tem o seu dom, né? Que gosta de cozinhar, você faz as coisas com muito amor, mas ela se tornou uma empresa. É. E uma empresa com probabilidade de crescimento. Ela não é mais uma coisinha da sua cozinha. Uhum. E aí chegou no impasse que muitas mulheres empreendedoras chegam, que é o impasse, ok. Até aqui O que estava eu faço? confortável e começou a gerar um desconforto, porque crescer gera desconforto. É, E aí você vai lidar com os seus medos do crescimento, mas tá tão gostosinho aqui, eu recebo os meninos, consigo ficar com as crianças e consigo produzir quando dá. Não é uma coisa que eu dependo de mais dessa renda, então também se não der tá tudo certo, as contas estão pagas, exatamente. né? É. Isso é o dia a dia de muitas mulheres que empreendem em casa. Uhum. E aí, ok, a tua empresa chegou no desconforto. E é como você diz, eu tô levando com a barriga É. para não crescer. Talvez nesse momento. E aí é só uma reflexão. O pedir ajuda, dizer, ok, eu não tenho essa habilidade, né? A minha habilidade é comandar a cozinha, deixar tudo no meu padrão, que ninguém realmente, olha uma coisa que eu vou lhe dizer, ninguém nunca vai fazer igual a você. É. Esqueça isso. Igual a você só tem você. Mas deixar no meu padrãozinho, por exemplo, só um exemplo, né? Vai fazer aquela empadinha que eu amo, aí vou medir se é uma colher de sopa, se é duas, para deixar o recheio, por exemplo, naquele padrão. Chegou a hora de expandir, eu estou desconfortável para expandir. Eu entendo que talvez eu não tenha habilidades para expandir, mas eu vou pedir ajuda. Você não pensa nisso? Penso, mas ainda falta coragem. Me diz quais são os seus principais medos, que provavelmente é o medo de muitas outras pessoas. Eu acho, é como você falou mesmo, né? Eu tô em casa, eu consigo, a trancos e barrancos, né? Cuidar das crianças, estar presente diariamente na criação deles, né? Eles
Eu não tenho funcionário, então eles só são cuidados por mim, por meu marido, que era um dos grandes objetivos de vida, né? Assim, poder ter tempo para ficar com as crianças, né? Ah, e se eu invento, eu não vou ter esse tempo com eles, né? Principalmente o mais novo agora, ele é muito pequeno ainda, 3 anos, né? A gente fica assim, né? Planejando, quem sabe, um dia, quando eles crescerem mais, né? Forem mais independentes e tal. Mas eu acho que o que me bloqueia mais, assim, o medo que me deixa mais paralisada é quando eu penso neles. Porque eu vejo a vida dos empresários por aí, né? Ninguém tem férias, né? Ninguém dá conta de tudo. Precisa de muita ajuda, né? Precisa de ajuda na casa, precisa de ajuda com os filhos. E aí eu fico adiando mais por conta disso. Porque nesse momento a minha prioridade é eles, né? Estar com eles, estar presente nessa primeira infância, tudo. Aí quem sabe, quando eles crescerem mais, eu crio coragem. Mas agora eu fico bem com o pé atrás com isso, assim, de ter que sair, vou fazendo do jeito que dá, porque eu quero estar presente com eles. A tua principal vitrine é o Instagram. É o Instagram. É você também que cuida? É eu que cuido. Eu presa, eu faço tudo. Não é quando você diz assim, eu presa, parece eu presa mesmo, assim, É, eu presa é no meu bem processo. cansativo. É. E pensando nisso, assim, em rede de apoio, a gente gravou um podcast há um pouquíssimo tempo de uma mulher que também tem mãe de gêmeos, ela tem 3 filhos pequenininhos, ela preza muito também por estar com os filhos dela e ela traz muito essa questão do apoio de ter funcionário, porque ela entende que ela precisa ter mais tempo com as crianças. Então, às vezes ela tinha, né, casa para cuidar, ela tinha que fazer o translado das crianças para a escola, arrumar as crianças. Aí ela começou a perceber que ela estava ficando muito irritada, ela estava ficando muito cansada. E isso estava repercutindo na relação dela com as crianças. No seu caso, esse eu presa de você estar tomando conta de um tudo não está repercutindo na relação com seus Com filhos. certeza tá. Porque é muito cansativo, né? É, assim, o meu marido, ele é um pai extremamente presente. Então, eu tenho ele para dividir tudo, né? De manhã, enquanto ele está fazendo o café da manhã, eu estou ajeitando as crianças. Ele leva para a escola, eu já estou lavando os pratos. Enfim, a gente divide bem. Eu não digo igualmente, porque a carga mental é sempre nossa, né? Mas, assim, ele é o meu grande apoio, né? Se realmente eu não tivesse um pai dos meus filhos tão presente, eu não daria conta. Mas aí eu tenho o Chico da mãe para dar conta, eu tenho as crianças para dar conta. A casa nem tanto que eu tenho ajuda na casa. Mas eu tenho todo o resto, né? E realmente, assim, tem horas que eu diminuo o ritmo, porque, como você falou, tem hora que eu tô tão cansada que eu desconto neles. Eu já não tenho mais paciência, né? Eu já não sei lidar com aquela besteira que ele quer me mostrar. Naquela hora eu tô tão estressada, tão cheia de coisa que eu não quero ver. Aí eu paro, reflito, né? Não, bichinho, não tem nada a ver, e vou lá. Francis está numa fase que ele pausa o desenho, vem me chamar para que eu veja, e ele vem todo empolgado. Mamãe, você precisa ver que é muito engraçada essa parte. E ele quer que eu largue tudo que eu tô fazendo na cozinha, as panelas, tudo, para ver essa parte muito engraçada do desenho. E nem sempre eu posso, né? Aí eu espero um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Aí ele fica no meu pé até eu ir. Então, apesar dele já ter 7 anos, ele também precisa muito da minha atenção, né? E eu me cobro porque, apesar de eu estar em casa, eu não consigo dar atenção do jeito que eu gostaria. E às vezes o cansaço não é nem físico, né? É mental. É mental, são muitas demandas, muitas coisas. Entrei até na terapia por conta disso. Para entender o que está acontecendo, né? Porque realmente é muita coisa para a cabeça de uma pessoa.
Você acha que você seria menos mãe se você tivesse uma ajuda com alguém para ajudar a construir os seus filhos, no sentido de educá-los, de estar junto com eles? Eu já me peguei pensando muito isso, assim. Eu acho que não, mas eu fico muito desconfortável com outras pessoas me ajudando. Eu vejo vídeos engraçados no Instagram do pessoal quando vai para casa dos avós, esquece que é mãe, fica lá no celular e os avós cuidam de tudo. Eu não descanso nem na casa dos meus pais, assim. Pouquíssimas vezes a minha mãe deu banho nos meus filhos, deu comida para eles, não sei o quê, porque mesmo eu estando do lado de uma pessoa que eu confio cuidar deles, mesmo assim eu não quero delegar essa função. Sabe? Eu quero cuidar deles. É uma coisa que me dá muito prazer cuidar deles. É muito cansativo, né? Muito cansativo, mas eu não consigo. É assunto de terapia também, né? Já tenho trabalhado isso, assim, né? De dividir com pessoas que eu confio. Mas eu não me sinto confortável. Teu marido trabalha em casa? Ele faz meio a meio, home office e também sai para trabalhar. Você falou que ele ajuda bastante Bastante, você. é. A gente consegue organizar os horários e praticamente todos os dias ele leva, quase todos os dias ele busca, alguns dias eu tenho que ir na escola, né? Mas ele tá sempre presente, assim, o máximo que ele pode, né? Que o trabalho deixa, ele tá em casa e tá participando. No caso de você empresária, qual é o teu maior desafio no meio de tudo isso, como empresária? Organizar o horário, os meus horários que são bem apertados, porque as crianças só estão na escola de manhã. Então, de manhã eu tenho que dar conta da vida. Eu tenho que ir para dentista, para psicóloga, tenho que fazer tudo que tem que ser feito pela manhã. E chega o meio-dia, tem que estar almoço pronto, tem que buscar o menino na escola, e aí a tarde é deles. À tarde eu não consigo fazer muita coisa. Então eu tenho que me organizar. Eu comprei até uma agenda esses dias pessoal, né? Porque eu já tenho uma agenda de trabalho, uma agenda pessoal para pontuar as coisas que eu tenho que fazer, as coisas mais importantes. Porque o dia teria que ter 48 horas para mim. Mas o almoço é você também que Sou cuida? eu que cuido. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas ela só vai 2 vezes por semana, mas ela não cozinha. É mais lavar prato, organizar a casa, essas coisas. O resto é tudo comigo. Eu estou percebendo que tudo que tem a ver com pessoas, você Com tem cuidado. dificuldade de delegar. É. Né? O almoço dos seus filhos, você que tem que Não, na fazer, época que eu tinha funcionários lá em casa, eu até não permitia. ligava, não. Mas quem dava era você. Com certeza. Ou eu, meu marido. Com ele eu ainda consigo dividir tudo, né? Se as crianças aceitarem, porque o pequenininho tá numa fase ótima, né? Que às vezes não aceita o pai. Mas se ele Uma fase aceitar, ótima. é ótimo. Mas se ele aceitar, ele. Com o meu marido, eu não tenho problema de dividir os cuidados, não. Agora, com, com a funcionária, assim, nunca nem cogitei contratar uma babá para cuidar dos meus filhos, assim, sabe? Eu, no auge do cansaço, do estresse, aquele dia que a gente tá chorando ali, nervosa, ansiosa, que não aguenta mais. Nem nesses dias eu cogito, assim, eita, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar com eles, não. É uma coisa que não passa assim pela minha cabeça. Há uma certa cobrança enquanto mãe, mas há uma certa cobrança enquanto empresária. Às vezes você não passa assim, ai, será que eu estou perdendo a oportunidade de alguma coisa? Assim, as minhas clientes, 98% delas são mães, né? Elas entendem. A grande maioria entende que se elas querem uma coisa hoje, e eu digo, olha, hoje eu não tenho, mas eu vou fazer. Você espera? Espero. A maioria, né? Às vezes ela quer naquele dia porque tá sem nada de lanche e diz, então manda o que tem. Mas a maioria espera eu produzir. Então, elas entendem que nem sempre eu vou ter tudo que elas querem à pronta entrega. Então, elas são bem compreensivas, assim. Aí, assim, eu me cobro de fazer tudo, de entregar o mais rápido possível, mas eu também não tenho
aquela agonia de, eu preciso hoje, não quer, então eu vou comprar com outra pessoa. Não tem esse estresse não, sabe? A maioria das minhas clientes, elas compreendem que não tem naquele dia. A maioria pede assim, olha, vou mandar aqui a lista do que eu quero, quando tu tiver, tu me manda. A maioria já me pede assim, né? Aí eu me cobro de fazer tudo, de entregar tudo, mas é bem tranquilo assim com isso. Questão a tua saúde, como é que tu consegue, no meio desse turbilhão, cuidar dela? Eu demorei. Eu tinha o objetivo, assim, de entrar na terapia, né? Era um sonho de vida, assim, e adiei, pandemia, e filho, e não sei o quê. Eu demorei, desde que eu abri o Chico da Mãe, 5 anos para conseguir ir para psicóloga. E aí, quando eu comecei a ir, eu adorei. E hoje em dia eu recomendo para todo mundo, a Olivar, que é ótimo. E, e aí, tipo, foi aquela velha frase, né? Foi tipo uma virada de chave. Né? Depois que eu comecei a ir, que eu comecei a entender que eu não sou um robô, né? Que eu não dou conta de tudo, que eu preciso de ajuda, que eu preciso dizer não algumas vezes, né? Aí isso tem melhorado muito, muito, muito assim. Como eu vejo o meu negócio, como eu vejo a minha família e como eu vejo a minha saúde, né? Porque já teve dias assim de não vou mais trabalhar com isso, não. Isso é muito cansativo, eu vou procurar outra coisa, eu vou ver o que é que eu faço da minha vida. Mas, assim, com a ajuda dela, né, de colocar os pontos nos is, eu fui trabalhando e entendendo que tem que fazer o que dá. Nesse tempo, né, de empresa, quais foram os teus maiores desafios? A pandemia foi bem difícil, né? Porque, não difícil para o meu negócio, assim. Eu achava que ninguém ia me comprar, porque ia estar todo mundo em casa, então todo mundo ia cozinhar. Eu vou fechar, eu vou falir. Mas não, vendi mais do que eu vendia, porque todo mundo estava em casa. Como é que a gente cuida de criança e cozinha e faz tudo, né? Mas, assim, foi muito difícil para mim ver o meu negócio crescendo em meio de uma pandemia. Isso, assim, para mim foi. Nossa, foi bem difícil. Eu me sentia mal de estar crescendo no meio de uma pandemia. O que você esperava que ia quebrar? Era. Não, que, tipo, muitos negócios fechando, né? Ninguém saindo de casa, aquele estresse que todo mundo passou. E eu crescendo. E eu vendendo mais, e as pessoas procurando mais, precisando do meu serviço. E eu, acho que com a síndrome da impostora, não aceitava, não aceitei bem isso. Fiquei meio mal por me ver crescendo em meio a uma pandemia. Entendi. Foi uma das épocas assim mais desafiadoras para mim. Outros pontos dentro da empresa que está sendo desafiador até hoje, e você está colocando embaixo do tapete, ou que você compreende que são pontos que a maioria das pessoas tem, que agora você não vai trabalhar, mas que você entende que são pontos importantes e desafiadores se você quiser crescer. Os desafios de gerenciar uma empresa, né? Eu hoje só trabalho comigo, né? Eu brinco com meu marido, ele é meu funcionário, porque ele me ajuda bastante também no Chico da Mãe, né? Mas eu tenho essa dificuldade de gerenciar pessoas, né? Quer dizer, né? Eu acho, né? Só vou saber mesmo um dia que eu passar por essa experiência. Mas eu precisaria de mais tempo, é uma coisa. Eu precisaria de mais espaço. Na minha casa tá ficando pequena. Eu já enfiei 3 freezers lá dentro, nem sei como. Aí a gente brinca, eu vou comprar outro, eu vou botar onde? Aí meu marido, bota aqui no meio da sala. Né? A gente tá com dificuldade no espaço, dificuldade no tempo, dificuldade em produzir, né? Porque sou eu sozinha. Mas, assim, a trancos e barrancos, eu atendo todo mundo, né? Eu não deixo, de vender. Eu só me canso mais, né? Porque eu tenho que produzir, tenho que gerenciar, tenho que postar, tenho que separar pedido, tenho que controlar estoque, comprar etiqueta, chamar moto, enfim, tenho que fazer tudo. Então,
eu tenho que aprender a gerenciar o meu tempo. Eu me canso muito mais, né? Porque em vez de eu gerenciar uma equipe que vai fazer cada uma coisa, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, se o dia fosse mais longo, se eu tivesse pessoas para me ajudar, né? Mas eu não tenho nesse momento por opção mesmo. Eu ia até te perguntar isso, como é que tu fazia a tua logística? Como é que tu faz as tuas entregas? Porque é congelado, precisa de alguma coisa específica. Eu trabalho com uma empresa de motoqueiros, né? E aí, na hora que eu solicito o motoqueiro já vem lá em casa, pega e na mesma hora leva para cliente. Né? É quase um Uber entrega, assim, né? É uma equipe que eles já sabem que eu trabalho com congelado, então ele já pega e já leva. Porque tem motoqueiros que ficam rodando o dia inteiro com a entrega e vai entregando aos poucos, dependendo do que for. Tipo, se for uma roupa. O meu não pode fazer isso, né? O meu tem que ser entrega imediata. Aí é tranquilo. Tu não tem, por exemplo, contratos com empresas. É só Não. as mães de, teoricamente, as mães de sempre que já acompanham o Isso. teu trabalho e tal. Eu forneço para algumas escolas, em algumas festas, uma casa de recreação, que é a Casa Kids, elas me compram também, mas não tem contrato, nada assim, não. Uma escola uma vez me procurou para para eu fornecer o lanche diário, mas só que é muita responsabilidade, né? Diariamente teria que ter toda uma logística e tal, aí essa oferta eu não peguei, não. Eu acho que, pelo menos para mim, o que tem ficado claro é que família para você é uma prioridade, né? Você entende que o seu negócio tem probabilidade de crescimento se você encarar esse negócio, que é feito com muito amor, como uma empresa de fato, no sentido de estabelecer processos, né, setores, então, entender que poderia ir para um lugar maior, onde tivesse toda uma padronização de estoque, por Isso. exemplo, né? Equipe de funcionário para poder fazer os produtos, equipe de entrega. E eu percebo que isso te assusta, Assusta. mesmo você entendendo o quanto isso é possível, Uhum. que é um medo de tanta gente. Você, mas está tão bonzinho, né? É. Aqui, eu sei que eu preciso crescer, Tá nunca tão me falta confortável. cliente. Mas você nunca pensou assim, dos clientes que você não consegue atender, por exemplo. Uma vez eu fui questionada exatamente disso. Eu falei, mas eu estou vendendo horrores. Tá tudo ótimo. Aí ele disse, mas você já tentou um método X? Eu falei, não, ele disse, exatamente, nesse método X tem dinheiro na mesa que você não está vendo. Então você percebe que tem muito dinheiro na mesa que você está deixando e que você tem clareza de que isso é uma escolha sua. Uhum. E aí o quanto seu marido se cobra. Então, eu não julgo nesse sentido. O que eu estou tentando deixar claro aqui é que a gente é dono das nossas escolhas. E você está escolhendo nesse perfil, porque normalmente muita gente não cresce porque não tem condições, Uhum. busca oportunidades de crescimento, vai atrás de cliente. No seu caso, não. Normalmente os clientes vêm atrás de você. Eu mesmo fui um que foi atrás de você, né? E a gente percebe que é uma escolha sua. Eu entendo, sim, que eu tenho condições de crescer. Eu entendo, X, que eu tenho condições de aumentar, sei lá, 10, 20, 30 vezes. Eu entendo, sim, que eu estou deixando dinheiro na mesa, mas isso é uma escolha. E até que ponto você tem clareza que isso é uma escolha porque você está optando pela sua família, ou isso é uma escolha porque você está com medo e precisa trabalhar isso em terapia? Eu acho que é as duas coisas, né? Porque eu tenho medo de crescer e por isso deixar um pouco de lado a minha família. Eu acho que é as duas coisas. Porque eu sei que não vou ter o tempo que eu tenho hoje com eles, né? Eu sei que se eu alugar um ponto, eu não vou ter esse tempo com eles, né? Eu não vou conseguir estar lá e cá. Eu já vou ter que ter uma pessoa com eles e outra lá comigo, enfim. Eu sei que não vai ser a mesma coisa. E aí
é isso, assim, o meu medo de crescer é justamente hoje, é de deixar um pouco os cuidados dele de lado. Mas, assim, não é uma possibilidade que eu excluo, né? É Entendi. uma coisa que eu penso em quando eles crescerem um pouquinho mais, eu vejo o que é que eu faço, né? Não é, não quero de jeito nenhum, não. Não, é que nesse momento, né, o menorzinho somente com 3 anos, né, o mais velho com 7, eu não quero perder essas fases da vida dele, assim, né? E como eu sou privilegiada de ter essa escolha, né? Eu sei que muita gente não é, né? Muita gente tem que trabalhar o dia inteiro, tem que ter ajuda, tem que ter creche, enfim. Como eu tenho esse privilégio de escolher, eu escolhi ficar com eles, Entendi. né? Hoje tu compreende o tamanho do impacto que o teu negócio tem na vida de outras crianças? Um pouco. Eu não tenho muitos feedbacks, né? Mas os que eu tenho são positivos. Não é toda cliente que volta e diz, olha, né, você me ajuda muito e tal, não. Tem cliente que não diz nem que gostou, mas com 15 dias ela volta e pede mais. Então eu sei que ela gostou. Mas não é todo mundo que fala. Eu não falo também quando eu compro uma coisa que eu gosto, né? De sempre. Isso é normal, eu acho. Mas algumas vêm e dizem, rapaz, teve uma cliente que disse assim, Tamires, eu vou postar no Instagram que eu compro comida tua. Eu parei para pensar agora, eu te compro há mais de 2 anos e nunca postei no meu Instagram propaganda tua. Uma besteira, né? Eu nem precisava disso, assim, né? Só o fato dela estar me comprando já é muito bom. Mas, ó, ó que interessante, né? Ela parou para refletir isso, assim, que 2 anos eu ajudando ela na alimentação do filho e ela nunca tinha feito uma propaganda nem nada. Mas não é nem questão de propaganda, né? É questão de. Eu gosto de. Quem é que não gosta de receber uns elogios, né? Talvez ela ficou com medo de você aumentar a demanda, não atender Aumentar o preço. ela. E aumentar a demanda, assim, né? Porque só tem você. É. Aí depois você não conseguia atender mais ela, disse, não, deixa eu deixar ela guardadinha no Mas assim, bolso. muitas voltam e falam. Eu tenho uma amiga que ela teve o segundo filho e ela fala, Tamires, a minha filha não conhece a minha comida, ela só conhece a comida do Chico da mãe. Eu tenho tido esse feedback muito no segundo filho, que o primeiro filho, a gente tem mais tempo, se dedica mais, né? Quando é no segundo, a demanda já é outra. Né? E eu achava que no segundo filho, a mulher, não. Na minha cabeça, o segundo filho das mulheres, assim, era mais fácil de desenrolar essa questão. Mas não, as mulheres, eu tenho notado que elas me procuram mais quando é o segundo filho. Né? Acho que realmente aumenta a demanda, aumenta, enfim, né? As coisas que têm que ser feitas e a quem é que eu vou pedir ajuda? Na comida já é uma grande ajuda, né? E eu tenho muitas crianças alérgicas, né? Eu não tenho uma cozinha separada, minha cozinha tem traços, né? De leite, de ovos, mas eu tenho uma procura bem legal, assim, bem interessante de crianças alérgicas que aceitam traços. E é bem legal receber esse feedback. Ah, ele foi para uma festinha e, e nessa festa não tinha o que ele comer, mas tinha, eu levei as coisas antigas da mãe e ele comeu e tal. É bem confortante, né? Ver que o meu trabalho está ajudando essas crianças. Não só alérgicas, né? Mas que optam, que a família opta por uma alimentação mais saudável, né? Sem conservantes, essas coisas. Há uma preocupação sobre embalagem, por exemplo, que a gente tem todo um conceito quando a gente entra no Instagram, de alimentação saudável, de produtos de qualidade, de cuidados, até de quantidade, né? A gente vê que as embalagens, eu falo enquanto consumidora mesmo, né? Assim, as embalagens têm todo um cuidado e não tem muito plástico, enfim, Uhum. isso é uma preocupação sua. Eu tenho muita vontade de nem usar plástico, mas eu ainda não consegui, assim. Porque eu trabalho com congelado, já tentei, né, botar em sacola de papel, mas como é que faz? A entrega de moto, não sei o quê. E às vezes demora meia hora e derrete, não sei o quê.
Mas eu tenho a preocupação em sempre escolher embalagens que não tenha o bisfenol, né? BPA free, tanto das refeições quanto dos lanchinhos. E eu tenho feedback que as clientes reaproveitam as embalagens, não só dos os potinhos das refeições, mas dos lanchinhos também. Aí me dá um quentinho no coração, né? Porque é tanto plástico, muito plástico. Ontem eu estava fazendo as refeições e desembalando aquele monte. Olhei assim, aquele monte de potinho. É plástico, né? Mas eu me preocupo com o bisfenol, mas assim, em oferecer é, reciclado, essas coisas assim, infelizmente eu ainda não consigo. Porque o que eu percebo na tua característica é uma preocupação como um todo, sabe? Eu percebo que você tem uma preocupação muito na forma como você se comunica no Instagram, Uhum. né? A maioria das empreendedoras, né, que estão começando, elas não sabem nem o que fazer no Instagram, né? Você é eu presa. Mas, mesmo assim, a gente vê um padrão de logo, a gente vê um padrão de postagem, a gente vê do seu Instagram, a gente consegue entender o seu conceito de cuidado de mãe, a gente consegue perceber que você tem uma preocupação na forma como você vai apresentar o alimento para os seus filhos. Isso a gente vê nas embalagens que você envia para a gente. Então, é, as coisas, os elementos dentro do seu Instagram, eles se comunicam de uma maneira muito assertiva. Isso é intuitivo? Como é que você construiu isso? Como é que você pode ajudar outras mulheres que também estão começando para construir essa sua imagem? Porque essa imagem tem coerência com aquilo que você é, de fato. A gente vê uma preocupação muito grande sua no que você vai deixar para os seus filhos, né? O conceito que você está trabalhando, a forma como ele come, a forma como ele se veste, a forma como ele se comunica. Então, tudo isso eu vejo que tem muito você no seu Instagram, de uma maneira que se comunicando com aquilo que você vende, né? Qual seria a dica para quem está querendo montar um negócio, montar um Instagram, também é eu presa, né? Não tem muito recurso. É, assim, eu tento ser muito verdadeira no meu Instagram, né? E mostrar realmente o que eu faço, como eu lido com a minha família. Às vezes eu posto até umas coisinhas da minha vida pessoal, um passeio que eu tô fazendo, uma comida diferente que eu fiz para minha família. Enfim, mas eu tento não me expor muito, sabe? Eu sou bem assim, regrada com isso. Eu não sou muito fã de exposição nas redes sociais. Eu faço porque eu tenho que fazer, porque o Instagram é uma ferramenta. Eu lido com o Instagram assim, né? Ele é a minha ferramenta de trabalho, Exato. então eu vou mostrar o que o público quer ver. O público quer ver uma fofoquinha, quer ver uma coisa que eu tô fazendo, um passeio que eu tô fazendo, eu vou postar um detalhezinho, uma coisa, mas eu não sou de ficar muito me expondo. Eu Mas acho é intencional. é intencional não me expor. Mas, assim, o que eu posto é mais intuitivo mesmo. Assim, eu nunca fiz nenhum curso, nem nada. Eu sigo muitos Instagrams profissionais para ter uma base, né? Sigo algumas pessoas que ficam dando dicas também do que postar, do que não postar, de como tirar foto, como não tirar. E vou lá inventando, testando. Ficou bom, não ficou, tiro, não tiro. Eu assino o Canva, que é um aplicativo de edição de fotos, de edição de posts, né? E aí eu faço as coisas que tem que de postar nele, mas eu vou pelas vozes da minha cabeça mesmo, assim, tentando não me expor muito, nem expor muito os meus filhos e ser verdadeira, né? Mostrar realmente quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Dou dicas, né? Dou dicas de passeios, dou dicas de comidas, de supermercado, né? Eu sou bem verdadeira assim no Instagram, não fico postando coisas que eu não faço, que eu não sigo, que eu não gosto, só para postar, sabe? As dicas que eu dou, as coisas que eu posto são realmente coisas reais. É por isso que as minhas seguidoras gostam, né? O meu Instagram é pequeno ainda, né? Eu só tenho 6.000 seguidores, mas ele é bem interagido, né? Tudo que eu posto tem alguém comentando, perguntando, me dando uma dica em cima da dica, né? Eu interajo bem com as minhas seguidoras, assim, a maioria é mulher.
E é isso, assim, é mostrar a realidade, mas sem expor muito. E qual seria a dica que você podia dar para quem está começando? Como você, sem recurso, que precisou provar que seu negócio daria certo para que alguém pudesse investir como freezer, por exemplo. O Instagram, para mim, ele hoje é a minha maior ferramenta de trabalho, né? É você lidar com ele com esse olhar, que ali é um negócio. Então, tentar caprichar nas fotos é importante, né? Mostrar para que o cliente, quando ele abra, ele já veja, já tenha vontade de comprar aquilo, né? Eu não tenho fotógrafo nem nada, sou eu mesmo que invento as minhas fotos e tal. Mas se a pessoa puder, né? Ou no caso eu não posso, então eu sigo fazendo as minhas próprias fotos e não confundir muito as coisas, né? Se tá usando o Instagram como ferramenta de trabalho, lidar com ele como uma ferramenta de trabalho, né? Não postar coisas desnecessárias, eu acho que é uma coisa bem interessante, assim. Por exemplo, sei lá, farra. É uma coisa que ninguém vai me ver postando no Instagram. Eu posto no meu pessoal, né? Para o meu grupo de amigos e tal. No meu Instagram eu lido como realmente ali a minha vitrine de trabalho, né? Eu posto mais coisas que vão me ajudar a crescer, né? Não se envolver com política, né? Postar no Instagram profissional também eu acho furada, né? É mais uma forma de divulgar mesmo o seu trabalho, né? E se você puder postar feedbacks, eu acho que é bem interessante, né? Quando as minhas clientes, elas não precisam nem ter muitos seguidores, assim. Quando elas fazem uma pequena propaganda minha, eu já ganho 1 ou 2 clientes. E já é uma coisa muito legal, né? Imagina se todo mundo postasse. Mas eu nem daria conta, né? Mas, e às vezes a gente espera que amigos façam isso e não fazem, né? Mas uma cliente que só te comprou uma vez, mas que amou o teu trabalho, às vezes ela nem tem condições financeiras de estar comprando sempre, mas ela divulga por achar um trabalho legal, bonito e tal, né? Isso ajuda muito. Foi assim que eu fui crescendo, né? De grão em grão, né? Foi assim que você chegou aqui hoje. É. Queridos, se a gente parar para pensar na construção desse episódio de hoje, com essa mulher incrível, forte, a gente consegue perceber a mentalidade dela, que é o que eu sempre convido vocês a todo discurso, a tudo aquilo que os nossos convidados vêm conversar com a gente aqui no Podinat, é perceber o que está por detrás. Então, ela vem de uma família que olhou o trabalho dela e deu força. Ela construiu através de um relacionamento, né? De uma construção familiar, onde ela tem um companheiro que dá suporte. Ela tem muito claro os pilares da vida dela, então, para ela, é inegociável ficar longe dos filhos, mas ela também entende que há tempo para tudo, ou seja, neste momento a prioridade dela é estar com os filhos dela, que são muito pequenos. Mas ela tem clareza sobre as escolhas dela, que é um ponto que eu trago muito a vocês sempre. Tenham clareza sobre as suas escolhas. Você não tem que escolher coisas que a sociedade ou o grupo diz que é melhor para você, né? Ela sabe que ela tem possibilidade de crescer, vixe, muito mais do que ela já é, porque o lanche dela é ótimo, super com carinho, você sente. Eu já postei algumas vezes o lanche dela. Inclusive, a gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês seguirem ela. Então, a gente percebe que é uma escolha. Eu escolho estar com os meus filhos. Eu escolho isso de maneira muito clara. Porém, eu também percebo que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu percebo que eu preciso cuidar da minha relação. Eu percebo que eu preciso ser uma mãe que eu não me sinta tão culpada. Eu percebo que existem processos dentro da minha relação com a empresa, com as crianças, enfim, que eu também preciso cuidar emocionalmente, porque eu tenho dificuldade de delegar. Então,
O que a gente percebe nessa mentalidade de crescer é que ela é uma mulher que busca o crescimento com saúde e clareza. Ou seja, as escolhas dela são pautadas com muita clareza. Ela optou não fazer escolhas muito claras para toda a sociedade, porque seria muito óbvio chegar aqui, meu amor, você monta um ponto, bota 3 pessoas para cozinhar, uma babá com seus filhos, você vai aumentar sua produção no mínimo em 5 vezes, seu faturamento em não sei quanto, e aí você vai poder viajar com as crianças para Disney. É uma opção dela entender todo este processo sem se aprisionar a ele. Então, a gente já teve aqui várias mulheres com vários padrões de mentalidade. Não sei qual é que você se identificou mais, mas entenda que em todas elas o que mais se fazia claro era a clareza, sem ser repetitiva, né? Todas elas tinham muito claro que naquele momento elas queriam performar enquanto empresárias, naquele outro momento ela queria performar enquanto matrimônio, naquele outro momento elas queriam performar como mãe. Então, você precisa ter clareza sobre as suas escolhas. E nem sempre as suas escolhas serão as escolhas mais óbvias para todo mundo. Então, muito obrigada pela partilha. Tá? Eu queria agradecer também ao nosso patrocinador, a Sou Mais Payment, que está trazendo o engajamento com essas mulheres que querem performar no seu comércio, nas suas lojas, com taxas justas, com educação para representante, quem quer começar um projeto, quem quer começar um negócio e não sabe por onde. Então, a Sou Mais Payment, ela vem patrocinar o Podnat, ela vem ajudar com taxas justas, vários comércios locais e a nível nacional também. E para você, empreendedora, que quer começar um negócio, não sabe por onde, quer ter uma relação justa com a educação, apoio, eu vou deixar aqui embaixo também o link da Sou Mais Payment, e a gente tem um consultor nesse momento de plantão para te atender. Gratidão imensa também por você estar aqui. Se você quiser deixar mais algum recadinho, esse é o momento. Eu que agradeço o convite. E no fim foi quase uma sessão de terapia aqui, né? Adorei. Adorei refletir esses pontos que eu ainda nem tinha parado para pensar, né? Foi muito legal ter vindo aqui hoje. Então, agradeço imensamente a você que está conosco, que você também possa refletir e que todo o conteúdo que você estiver consumindo seja um conteúdo que faça você uma pessoa cada vez melhor. Gratidão imensa e até o próximo episódio.